Boa noite, minhas irmãs, os meus irmãos, que sejam todos muito bem-vindos, neste momento abençoado com essa permissão de Deus que dá para nós, uma misericórdia dele que desce para nós, que estamos aqui neste momento, não é? E neste momento nós vamos largar da terra tudo que pertence à terra e vamos acerenando o nosso coração, acerenando os nossos pensamentos, para que possamos absorver bastante tudo aquilo que for passado para nós aqui nessa noite, todo conhecimento, né, todo aprendizado, para que possamos absorver e guardar. Porque durante o dia nós já cuidamos da parte material. Agora, essa hora é a hora do alimento do nosso espírito. Nós vamos alimentar nessa noite. Nós vamos aproveitar essa oportunidade. E essa oportunidade é para o nosso espírito. Todos nós já viemos acompanhados com os nossos amigos espirituais, e toda vez que entramos, eles estão junto de nós, né? Já nos acompanham desde casa para nos trazer aqui com aquela bondade, com aquele amor. Porque eu sabe que é bem para cada um de nós. Então vamos, meus irmãos, deixando na terra tudo que pertence à terra, e vamos elevar os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos, com uma humilde prece. Deus, nosso Pai, que tens todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao Espírito a verdade, a criança o guia, a órfã Pai. Senhor, que a vossa infinita bondade se estenda sobre tudo que vós criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa infinita misericórdia permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, um reflexo do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, num só coração. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte encontrar vossa misericórdia infinita. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e fará de nossas almas o espelho onde se possa refletir vossa pura e santa imagem. Através dessa humilde prece, Senhor, é que vos pedimos a permissão para dar por aberta a nossa humilde reunião dessa noite, que é a palestra da nossa irmãzinha e os passes. Que Jesus abençoe a todos nós. Então, nessa noite, quem vai falar para nós é a nossa irmã Martiele. Seja muito bem-vinda. Que Jesus ilumine os amigos espirituais da irmã, sempre com essa boa vontade, sempre com esse amor. O momento é seu, minha irmã. Pode aproveitar. Eu sou da natureza. Boa noite. Pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem assistir depois. Hoje a gente vai falar aqui sobre o desenvolvimento do ser integral. A gente vai dar uma resumida aqui só para ter a sequência. O que vem a ser, né, o ser integral? Esse termo, né, essas duas palavrinhas, é a união do corpo, mente
e espírito. É aquilo que talvez a gente busca no dia a dia, né, busca ao longo da nossa vida, mesmo inconscientemente. Às vezes a gente não tem muita noção que a gente está buscando essa sintonia entre corpo, mente e espírito, mas é isso que a gente busca, que a gente precisa buscar, até para poder passar o tempo que a gente está aqui, né, mais tranquilo, enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar. E, assim, em relação a isso, todo mundo sabe que a gente está aqui sujeitos à lei do progresso. Tudo que está aqui é para progredir. Inclusive o planeta físico, tudo está aqui para progredir, a gente não anda para trás. Tanto que lá no livro dos Espíritos tem um capítulo que se dedica ao estudo do progresso, à lei do progresso, que é o capítulo 8. E aí, para a gente introduzir, quem quiser conferir depois, está lá no capítulo 8. A gente vai ver que só uma questão, a gente reflete um pouquinho, que é a 779, que é onde o Kardec pergunta para os espíritos: o homem traz em si a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O que vocês acham? A gente tem essa força ou isso vem de fora? Vou falar. Então é o seguinte, os espíritos respondem para ele: o homem progride naturalmente, usando suas próprias forças, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Assim, através do contato social, os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados. Certo? Então, só com essa questão aqui, a gente pode entender que a gente precisa exercitar nosso respeito uns para os outros, porque cada um está num nível diferente. O fato de não julgar ninguém, exercitar paciência, tolerância. E se por acaso a gente vinha a ser alvo de julgamento, de impaciência, de intolerância, a gente saber perdoar. Porque a gente ainda não entende que cada um está num grau diferente. Mas é assim. Né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência com as pessoas e as pessoas com a gente também. E os espíritos falam, né, sobre essa convivência na sociedade. A gente a gente tem pessoas em volta da gente o tempo todo, dentro de casa, no trabalho, seja em religião, qual religião for, né, onde frequenta a pessoa, seja no lazer, a gente sempre tem contato com outras pessoas. Às vezes é o mesmo grupo de pessoas, às vezes conhecemos pessoas diferentes, mas esse contato é necessário. Nós somos seres sociáveis, a gente precisa disso para justamente trocar esses conhecimentos, um ajudando o outro. Assim como na natureza também, né? E essa ajuda não é só dos encarnados, ela também vem dos desencarnados. E, inclusive, a gente vai hoje utilizar da ajuda da Joana de Anjos. Ela, através da mediunidade do Paulo Franco, ela auxilia a gente muito com os textos dela, mais relacionados à psicologia, mas são textos que dá para a gente entender. Não é só psicólogo, não é só psiquiatra que vai entender, não. Todo mundo consegue entender. Nem se eu preciso ler umas 10 vezes, a gente consegue. Mas não é assim também, né? E a gente vai tirar hoje algumas reflexões da série psicológica da Joana de Anjos. É uma série que são 16 livros. A gente, se for pegar para estudar, demora um tempo, porque são muitos livros. E foi escrita entre 1989 e 2011. Né? Foram longos 22 anos escrevendo essa série. E mais especificamente, esse livro aqui, é o volume 8, e a gente vai tirar um texto do capítulo 5, é o primeiro texto. E o texto, o título dele é Bases para a Autorrealização. E por quê? Né? Por que autorrealização? Porque a gente, nesse percurso, nesse caminho que a gente está aí de desenvolver o ser integral, né, de buscar esse equilíbrio, a gente precisa dessa autorrealização. É um dos passos. A gente vai focar só nesse passo hoje. E o que vem a ser, né, a autorrealização? Que ela usa muito esse termo, né, auto-melhoramento, autorrealização.
A autorrealização é a realização de si próprio. É uma redundância, mas é para a gente entender mesmo, né? E ela chega após o crescimento e conhecimento de si mesmo. E com o desenvolvimento de todas as suas próprias potencialidades. Então, à medida que a gente vai buscando se conhecer, à medida que a gente vai aprendendo com as próprias experiências, de repente até com a experiência dos outros também, à medida que o tempo vai passando, a gente vai prestando mais atenção na vida, a gente vai adquirindo essa autorrealização. Nós vamos pegar aqui, o texto é grande, mas a gente vai pegar só os pontos principais aqui para a gente entender. Ela começa lá com uma frase dita por Jesus. Está desse jeito no livro, né, a gente transcreveu aqui. Eu só não consegui encontrar onde está na Bíblia, por exemplo, essa frase. Desse jeito que está aqui. A gente tem no mesmo sentido. Mas a frase é o seguinte: vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e mais se quiser. Se alguém lembrar onde que fica, se quiser falar, fica à vontade. Falada por Jesus. E quando Jesus fala isso, ele faz uma proposta, desafio para a gente. De acordo com Joana, para a gente, né, para seres amadurecidos psicologicamente. Então, já considera a gente amadurecido psicologicamente. Ele já deposita essa confiança na gente. Para ele afirmar isso lá atrás, quando ele esteve aqui. E para a gente chegar nesse ponto, né, a gente precisa de autoconfiança e fé. E essa fé é a que vai lograr algo além da matéria, com a coerência entre o desejar e o poder realizar. À medida que a gente vai adquirindo essa experiência, a gente vai entendendo que nem tudo que a gente deseja, nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. E é o que a gente vai conseguir naquele momento. Então, a gente vai chegar nessa coerência entre o que quero e a capacidade de conseguir ali agora. E não é uma questão de desistir, é uma questão de entender a necessidade, de entender o momento. Ela vai falar para a gente que, quando Jesus fala, né, que nós somos Deus, identificar-se com Deus é ampliar valores, potencializar a nossa própria natureza. E abrir espaço, né, para se instalar os elevados potenciais do desenvolvimento pessoal. A gente colocou aqui uma listinha de valores, só para a gente lembrar. Né? Amor, paz, respeito, confiança, justiça, liberdade, segurança. E esses valores, cada um de nós tem uma ordem deles. Cada um dá mais importância para alguma coisa. Isso pode variar também de acordo com a época. Por exemplo, hoje eu prezo muito pela minha liberdade. Mas daqui 10 anos eu vou preferir mais a minha segurança do que a minha liberdade. E isso não tem erro, não tem lista certa, não tem ordem certa. Cada um tem a sua listinha. E quando a gente começa a ter essa noção de que nós somos Deus, a gente vai ampliar. A gente vai perceber mais esses valores. E vai tomar as nossas decisões baseadas nesses valores. E por aqui a gente já deu para perceber que essa série da Joana, ela mostra problemas, situações que acontecem com o indivíduo e com a humanidade. Transcende o indivíduo. Né? E mostra de uma maneira leve. Mostra que o que acontece comigo acontece contigo, acontece com todo mundo. E até atingir a humanidade toda. Por isso que nós estamos aqui na Terra, reunidos nesse planeta. Né? A gente está mais ou menos no mesmo nível, nesse sentido. Né? E a gente precisa descobrir os nossos recursos próprios, assumir as nossas responsabilidades. E como que a gente faz para descobrir esses nossos recursos, para a gente entender esses valores? Joana também costuma trazer umas receitinhas para a gente. Às vezes a gente demora um tempo para entender, para começar a praticar, mas ela traz e a gente, quando começa a prestar atenção nessas receitas dela, a gente vê que não é tão difícil assim. Né? É uma prece que a gente cria o hábito de fazer. A meditação. Nem todo mundo consegue meditar assim logo. Começa, não. Né? Tem que ter um exercício. E esse momento de silêncio que a gente faz na meditação, às vezes a gente não precisa, né, fazer grandes coisas.
só esse silêncio, a gente já se aproxima desse Deus que nós trazemos dentro de nós. Essa parte divina que a gente traz. E nós somos responsáveis por isso. Não é o meu irmão, não é o meu pai, não é minha mãe, não é o marido, não é a esposa, não. Cada um por si. As pessoas vão ajudar a gente, né? De alguma forma, mas cabe a nós mesmos buscar esses valores, cabe a nós mesmos correr atrás conhecer, de entrar em contato com esse Deus que Jesus fala aqui. E continuando no raciocínio dela aqui. O ser existencial, né, nós todos, temos nosso significado relevante. Ou seja, todo mundo tem um papel muito importante para desenvolver aqui. Além do desenvolvimento pessoal, né, do próprio espírito evoluir, todo mundo tem uma pequena missão aqui na Terra, ou pequena ou grande, de acordo com a necessidade, com a capacidade. Então, quando vem na mente que a gente não serve para nada, que a gente não está aqui ajudando em nada, a gente tem que lembrar disso. A gente está aqui para alguma coisa, para ajudar alguma coisa, para fazer alguma diferença. Nós temos essa importância. E aí entra, mais uma vez, essa necessidade da gente se conhecer, a gente buscar o autoconhecimento e viver o presente. Ela vai saltando de um ponto para o outro, mas é isso mesmo, a gente está fazendo uma conexão aqui. O nosso inconsciente guarda o nosso passado, o superconsciente guarda o nosso futuro. E os dois se somam e fazem o presente. Não é confuso, não, é tranquilo. O que a gente é hoje é fruto do que a gente foi lá atrás e é fruto do que a gente quer ser lá na frente. Então, por isso que é importante a gente concentrar no presente. Seja lá o que for que a gente for fazer, a gente concentrar no que estiver fazendo. Isso é uma forma de meditação. A gente não ficar com vários pensamentos ao mesmo tempo na mente. E aí a gente consegue, quando a gente passa a praticar essa concentração no que está fazendo, a gente consegue entender melhor se o que a gente está fazendo está sendo um tempo bem aproveitado, se é isso mesmo que a gente quer, se está ajudando alguém, se não está. A gente consegue ter essas diferenças e consegue tomar as rédeas da nossa vida. Muitas vezes a gente delega isso, né? A gente deixa os outros tomar conta da vida da gente. E assim fica mais fácil da gente conseguir assumir. E nós vamos oscilando nessa onda de passado, de futuro, né, nesses dois polos, como diz Luana, e realizando o presente feliz ou infeliz, de acordo com as nossas decisões, de acordo com a nossa dedicação. Olha o que ela fala para a gente, que a gente também precisa se importar mais, a gente precisa fazer mais, dedicar mais, nós mesmos. Inicialmente, precisamos identificar os tesouros interiores e os tesouros de ordem interna. O que vale mais para mim no mundo de fora e o que vale mais no meu interior? Uma coisa é reflexo da outra, claro. E a gente lembra, né, de Jesus falando para a gente orar e vigiar. A gente lembra dele falando onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Onde que a gente anda concentrando a nossa energia? Onde que a gente anda, os lugares que a gente anda frequentando, o que a gente anda fazendo na nossa vida? Quais assuntos a gente conversa? Quais são as nossas leituras, programas de televisão? O que a gente anda fazendo? Quais são os nossos tesouros? E a gente entender também que os tesouros de ordem externa, né, de ordem material, eles são úteis. Não é para a gente desprezar as coisas, não. São úteis e ajudam a gente no progresso espiritual. Desde que a gente não deixe eles dominarem a gente. A gente tem um limite ali, o que é essencial. Até hoje tem um movimento, né, que se fala muito em minimalismo, essencialismo, que aplica-se em todos os pontos da vida, inclusive nos objetos que a gente tem. Decoração de casa. Né? Então, isso aí já é uma outra forma de abrir nossa atenção, para quem tem mais contato com o mundo material, né, a gente
ver o que a gente anda consumindo, né, na internet mesmo, o que a gente anda, quais as redes sociais que a gente anda visitando, que a gente anda seguindo, que a gente acompanha, que deixa de influenciar nossa mente. São muitos detalhes que a gente precisa estar atento. E ela lembra para a gente, né, que os tesouros de ordem externa, eles são passageiros. Os de ordem interna são permanentes. Ela sempre fala com a gente de acordo, né, na abordagem da doutrina espírita. E ela vem trazendo um grande tesouro, né, de ordem interna, que a gente utiliza abundantemente esse tesouro na organização mental a nosso favor. A gente pode utilizar a nosso favor. São os nossos pensamentos. Eliminando os pensamentos de ordem negativa para dar lugar àqueles que fomentam um clima psíquico de saúde, bem-estar e paz. O nosso pensamento é uma força que a gente não tem noção. A gente fala muito, a gente lê muito, mas a gente não tem noção da força que a gente emprega, né, que a gente pode empregar no nosso pensamento, a mudança que isso vai fazer na vida da gente. Tudo começa no pensamento. Até um dia no estudo aqui a gente estava falando disso. Se quer construir uma casa, ela vai começar no seu pensamento. Quer fazer um curso, vai começar no pensamento. A gente vai idealizando aqui. E o Divaldo até numera a quantidade de pensamentos que a gente tem durante o dia, eu não lembro, mas é muita coisa, a gente pensa muita coisa durante o dia. E geralmente é pensamento que não vai levar a gente a lugar nenhum, porque é alimentado pelo ambiente que a gente vive, pelas coisas que a gente procura consumir. Então está aí a importância da gente começar a prestar atenção no que a gente consome. E o pensamento, ela fala para a gente trabalhar, né, dar lugar para os pensamentos bons. Tem muita gente que fala que não tem jeito, pensamento é incontrolável, né? Tem pensamento vendo, não tem como controlar. A princípio não tem, a gente não sabe como que faz. Mas a gente procurar um certo conhecimento, procurar conversar com alguém que saiba orientar, a gente vai perceber que o pensamento pode ser mudado, pode ser substituído. E nós não vamos conseguir isso da noite para o dia. Né? Precisa exercitar, precisa ter um pouquinho de paciência com a gente mesmo. E procurar evitar aqueles assuntos, aquelas reportagens, de repente, aquelas coisas que servem de gatilho para a gente pensar coisas ruins, principalmente a respeito dos outros e a nosso respeito também. Eu dou sempre um exemplo: se eu ver alguém maltratando animais, eu me sinto mal, eu não gosto. A gente sente coisas, né? A gente percebe que a gente sente coisas desagradáveis, então procuro não ver, procuro não saber. Se alguém vier me falar, eu peço para não falar. Enfim, então a gente tem que evitar. Tem coisa que não tem como evitar mesmo, mas se a gente puder, a gente, né, tem que trabalhar para evitar esse tipo de coisa. Então ela continua falando aqui sobre o pensamento e ela vem abordando alguns medos que são medos comuns na maioria das pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento a respeito da vida futura. Pessoas que ainda não, ou às vezes até têm o conhecimento, mas ainda não compreendem. É o medo de adoecer, o medo de envelhecer, o medo da pobreza, da solidão e o medo de morrer. Né? Quando a gente perceber que esses medos estão tomando conta da gente, a gente desviar o pensamento. E não é só isso, não. Tem muitos medos aí que tomam conta das pessoas. A gente pode levar para tudo que acontece, tudo que a gente perceber que está atormentando a nossa paz. Ela lembra para a gente que se a gente passar a controlar essas questões, né, esses medos serão vencidos. Quando a gente passar a assumir a condição de Deus, e fazer a nossa parte com empenho. Mais uma vez, ela vem falar da gente fazer a nossa parte e com dedicação, com empenho. Não é sair arrastando correntes por aí, fazendo as coisas só por fazer. A gente tem que ter consciência do que está fazendo, do que está acontecendo. Esses medos, muitas vezes, eles atrapalham o nosso progresso. Né? As pessoas deixam de fazer, a gente, né?
deixa de fazer as coisas, a gente deixa de correr atrás, de melhorar, né, a gente enquanto ser humano, por conta de medo. Aí eu não vou pedir perdão porque a pessoa vai me julgar, a pessoa vai, né, pode, enfim, pode me humilhar. Eu não vou fazer tal coisa, eu não vou ajudar uma instituição ali porque eles podem não querer minha ajuda, não está precisando de mais ninguém. Então são esses medos que a gente nem sabe que é medo. A gente acaba usando como desculpa para não evoluir, para não adiantar um passo no nosso progresso. Então ela fala para nós aqui. A gente que estuda a doutrina espírita, a gente sabe mais ou menos disso, mas é bom a gente lembrar que a doença, ela é um estado transitório. Ela não é uma coisa que vai permanecer. Por mais que a pessoa às vezes passe uma encarnação toda doente, ou metade da encarnação, vai desencarnar com aquela doença, ela é transitória. E ela nos convida a cuidar do nosso corpo, da nossa mente, e mesmo que se ela caracteriza como expiação. E isso serve para a gente buscar qualidade de vida, despertar a vontade de se cuidar. Eu fui visitar, não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, né? Falo de novo. Fui visitar um amigo da cidade vizinha aqui, foi diagnosticado com uma doença grave, terminal, não tinha mais tratamento, e ele falou isso comigo, que a doença chega, ele falou cheio de esperança, cheio de, até o olho está brilhando, que a doença chega assim, dessa forma, mesmo sabendo que não tem cura, mas a gente desperta aquela vontade de melhorar o jeito que a gente trata as pessoas, de melhorar o jeito que a gente se trata, a alimentação, o descanso que o nosso corpo precisa. Então, assim, a gente percebe que às vezes lá no último momento desperta essa vontade. Então, a gente não tem necessidade de tanto medo assim de doença. Tá certo que não é fácil, né? A gente sabe que é algo difícil de enfrentar, é algo difícil de conviver com alguém que esteja doente, mas ela é necessária. Né? Talvez a pessoa buscou ela aqui mesmo, nessa encarnação, mas ela precisa passar por isso. Então não é tanto necessário a gente ter medo de se deixar isso entravar o nosso progresso. O envelhecimento. Aqui a gente colocou as palavras da própria Joana, que eu achei muito interessante o jeito que ela falou. A beleza de cada fase da experiência corporal encontra-se na atitude interior de quem observa o mundo externo. Então, cada ano que passa, cada aniversário nosso, a gente fica, nossa, estou ficando mais velho, nossa, não vou nem contar mais quantos anos eu estou fazendo. A gente vai só preocupando com isso. E a beleza, né, da experiência, a beleza da idade, a beleza do jeito como a gente passa a ver o mundo. Nós não somos os mesmos mais de 10 anos atrás, 5 anos atrás. No caso nosso aqui com essa pandemia, nem de 2, 3 anos atrás, nós não somos os mesmos, não. E não precisa também ter medo da velhice. A gente está aí para conviver. E, aliás, quanto mais tempo passar, melhor. Né? Quanto mais aniversários a gente fizer, melhor para a gente. Então não tem necessidade de ter esse medo. A pobreza. Trata a pobreza financeira e a pobreza de espírito. A pobreza financeira ela é contornável, como diz o Joana. A pessoa trabalha e se empenha e ela passa a ter um novo entendimento do que é necessário para ela, para a família dela, e aí ela recupera. Ela não precisa, ela recupera com algum prejuízo financeiro, alguma coisa, não precisa ter medo de pobreza. E a pobreza do espírito, se a gente tem a força e as aspirações de crescimento e realização íntima, a pobreza do espírito, ela não existe. A gente tem essa vontade de crescer, essa vontade de melhorar, o espírito não fica pobre. Então, mais um termo que a gente não precisa ter medo. E a morte. A doutrina espírita ensina para a gente que a morte não existe. A morte é apenas uma mudança de vibração, mudança de estado. E até eu li um livro que a Anitta emprestou recentemente e o espírito relata isso. Né? Enquanto encarnado, ele não era espírita, não tinha noção que as coisas eram assim.
Depois de desencarnado, ele percebeu que é só uma mudança de vibração, de estado vibratório. E faz parte do processo existencial e nos traz, pelas reencarnações, novos mecanismos de elevação. Então, através das reencarnações, que a gente aprende também na doutrina espírita, a gente percebe essas oportunidades de evolução, de envelhecimento, de enfrentar pobreza, de enfrentar riqueza, de enfrentar todos os medos. E todos esses medos aqui, a gente falando é muito fácil, mas experimentá-los não é tão fácil assim. Passar por essas experiências não é tão fácil, a gente sabe disso. Mas essa é a proposta dessa série da Joana de Ângeles. Não só dessa série, mas de todos os textos dos nossos amigos aqui, do Emmanuel, do André Luiz, que vem trazer para a gente. São textos que mostram para a gente o que é possível, né, a nossa realidade. A gente não precisa ficar aqui mergulhado em decepções, em frustrações. E eles trazem assim, dessa forma, dessa leveza, para a gente entender que a gente consegue. Que a gente é capaz de chegar onde a gente quer. Às vezes a gente nem sabe aonde quer, mas a gente é capaz. E é importante também a gente saber aonde a gente quer chegar. Né? Tem muita gente que fica perdido aí, não sabe que profissão que vai seguir, não sabe o que vai fazer daqui a 5 anos. É importante a gente ter uma certa noção disso, para a gente compreender a noção do que a gente deseja espiritualmente, moralmente falando. E um desejo comum de todo mundo é a felicidade. Felicidade há quem diga que aqui na Terra é impossível, mas não é bem assim. A gente tem os momentos de felicidade relativa que sim, mas a verdadeira felicidade a gente vai conseguir lá na frente. E hoje a gente vai construindo ela aos poucos, né, no dia a dia, concentrando nos nossos afazeres, como a própria Joana fala aqui. E mais uma coisa que ela coloca aqui, desse jeito, né, a gente transcreveu, que é indispensável estar acordado, estar atento, desperto para a realidade do ser, consciente das suas responsabilidades e dos seus objetivos. Eu sou responsável pela minha vida, por me conhecer, por encontrar o significado e desenvolver. Então a gente precisa participar da vida. Quando Jesus fala que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, é isso que ele quis dizer. A gente viver intensamente. Tem gente que já tem essa facilidade. Já aproveita cada segundo da vida. Tem gente que já tem uma certa dificuldade, reclama demais. Não presta atenção no que tem de bom na vida, só reclama, só quer mais. Esquece daquilo que já tem, aquilo que já conquistou. Não olha para a vida com olhos de gratidão. A maioria de nós, né, provavelmente é assim. Então, essa é a questão da gente estar atentos, da gente ter essa participação ativa, ter uma fé operante. E aqui ela termina o raciocínio dela com uma receitinha de como que a gente faz para poder realizar, né, de uma maneira mais perto da nossa realidade, essa autorrealização. A gente conseguir essa felicidade relativa que a gente tanto procura. Ela já vai para uma questão do nosso dia a dia mesmo, dos pequenos afazeres. Ela toca num ponto bem interessante. O ato de aprender a amar tudo quanto se faz, a realizar bem tudo quanto se gosta, a repartir com todos as alegrias e esperanças da vida em triunfo, dá significado pleno ao ser existencial. Que agora pode fazer tudo quanto Jesus realizou, identificando-se com Deus. Então, vamos ver cada pontinho aqui. Aprender a amar tudo quanto se faz. Ela não disse aqui que a gente faz só o que a gente gosta. A gente não está aqui
para passear, para divertir. Então, no momento que a gente reclama, a gente está ressaltando aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não está satisfeito. Mas aí é que está. Tem coisa que não tem como a gente mudar. Então, aprender a amar tudo que você faz. Eu não gosto da minha profissão. Eu não gosto da minha família. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, se tem que fazer, vamos aprender a gostar. É muito mais fácil. Fica muito mais leve. Realizar bem tudo quanto se gosta. Então, aquilo que a gente já gosta, já tem facilidade, procurar desempenhar da melhor maneira possível. Procurar sempre aprender mais sobre aquele assunto, procurar evoluir ali. Se é o trabalho da gente está sempre pedindo que a gente atualize, né? Então vamos ter um pouco de boa vontade para isso. Todas as áreas, não tem uma área que fala que ficou parado no tempo, que não vai atualizar nada. Então, eu estou falando de trabalho aqui, mas é tudo na vida da gente. A gente vai aplicar ali, quando a gente lembrar disso, a gente vai aplicar essas palavras. A gente vai lembrar de isso aqui eu tenho mais facilidade, isso aqui eu consigo fazer, porque eu posso passar horas fazendo, então vou fazer com mais dedicação. A gente aprender a se dedicar mais. Repartir com todos as alegrias e esperanças da vida em triunfo. A vida em triunfo. A vida que está progredindo, que está indo bem. Se eu estou bem, por que eu não vou dividir com o outro? Porque na hora da dificuldade é fácil dividir, né? É fácil da gente contar para o outro que está com problema. É fácil da gente pegar o problema do outro para a gente. Mas e quando está indo tudo bem? Né? As pessoas falam, você está falando isso, pode ser que você está com inveja. É mais difícil ainda, você está do lado de alguém quando a pessoa está bem, e alguém está do seu lado quando você está bem, do que quando está tudo dando errado. Então, dividir com os outros. E compartilhar as alegrias das pessoas que estão à nossa volta também. Não importa se as pessoas vão interpretar errado, o importante é que a gente está fazendo a nossa parte. É difícil isso, né? É difícil a gente não importar com a opinião do outro. É difícil a gente dar sem querer receber de volta. A maioria das vezes a gente tem interesse em receber, ou pelo menos um muito obrigado. Mas a gente precisa passar a fazer as coisas sem esse interesse. Porque o que a gente está fazendo é pra gente, é entre a gente e Deus. Não é entre a gente e o outro. Dar significado pleno ao ser essencial. Tudo isso que ela falou aqui. Isso é que dá significado para a vida. Isso é que dá significado, talvez seja o propósito. Né? Que a gente tem, às vezes, um conceito um pouco diferente de propósito, de sentido. Né? Como eu vi uma psiquiatra falando, o sentido da vida é uma coisa. Né? Você encontrou o sentido da sua vida. Às vezes o sentido da minha vida é ser professora, por exemplo. Eu não sou professora, mas é um exemplo. Mas o propósito é quando eu vou desempenhar aquele sentido, quando eu vou colocar ele em prática. Então, tudo isso que dá sentido. E se a gente começar a praticar, a gente vai estar praticando esse propósito, a gente vai estar correndo atrás desse propósito. Até a gente se sentir realizado nesse ponto e perceber ali na frente que a gente precisa de mais. Né? Porque está sempre uma coisinha incomodando a gente, que a gente precisa fazer mais, a gente precisa buscar mais. E tendo esse significado, o ser agora pode fazer tudo quanto Jesus realizou, identificando-se com Deus. Fazer o que Jesus realizou, a gente está um pouquinho longe, a gente sabe disso. Pouquinha coisa. Mas se a gente ter persistência, né, a gente vai chegar lá. A gente não precisa pensar grande, pensar em fazer tudo o que ele fez. A gente leva isso para a nossa realidade. Né? Começar a ajudar dentro de casa. No outro dia, uma pessoa muito próxima minha falou, eu quero passar a ajudar mais os outros. Falei, então começa ajudando sua mãe, arrumar a cozinha, começa ajudando a arrumar alguma coisa dentro de casa. A pessoa não gostou de ouvir isso não, mas é por aí.
É por aí que começa, né? São nesses detalhes que a gente começa a fazer alguma diferença. Às vezes hoje a gente não tem capacidade de construir uma mansão do caminho, por exemplo. Não é nem questão de capacidade, não tem essa necessidade ainda. Tem outras pessoas já mais preparadas para fazer essas obras grandes. A gente vai fazer pequeno. Né? E começa ali dentro de casa mesmo, onde for mais fácil. Então, levando esses raciocínios aí que Joana traz, a gente vai concluir que depende da gente, que o desenvolvimento do ser integral é um processo, né? Não é uma coisa que eu vou para casa, eu vou dormir, amanhã eu já vou acordar, né, desenvolvido. Não, é um processo que leva tempo, é gradativo. A gente costuma sair da rota, a gente costuma desistir, a gente erra, mas o importante é voltar, concentrar naquilo que a gente se propôs a fazer. E como a gente estuda no TAP, a gente, lá em cima, antes da gente vir, a gente programa, a gente faz uma lista de coisas que vai dar conta, que vai fazer, que vai acontecer, e chega aqui e esquece tudo. Então, mas a gente tem uma intuição. A gente tem as nossas más tendências, né, que vai guiar a gente também. Falando aqui, o que vai ajudar a gente falou muito do que ajuda no bom sentido. Tem muita coisa que a gente interpreta como ruim que ajuda a gente também. Talvez ajuda mais. As dificuldades que vão acontecendo, as pessoas difíceis que a gente convive. As pessoas são o treino da gente, né, o nosso exercício ali. Às vezes um trabalho difícil, você sai de um trabalho, de um emprego, passa para outro, mas as dificuldades continuam, muda só as pessoas e o lugar. É porque você tem que enfrentar cada uma delas até aprender alguma coisa. E aí tem que identificar o que eu preciso aprender aqui. Não é mudar, simplesmente, pular de um galho para o outro. Então, são coisas que a gente precisa avaliar, né? A palavrinha é essa. E aí vai um dever de casa para nós todos. A gente faz uma autoavaliação. Não precisa ser hoje não, tá? Aí, à medida que a gente for passando os nossos dias aí, a gente vai lembrando e vai pensando melhor. Uma autoavaliação. Como tem sido o meu comportamento, em geral? Como tem sido os meus hábitos? Os meus hábitos estão sendo favoráveis para mim, para o meu corpo, para a minha mente? O que eu ando fazendo no meu dia a dia? De repente eu preciso adotar um hábito diferente que vai melhorar um monte de coisa, deixar alguma coisa para trás. Os meus pensamentos, né? Como está sendo os nossos pensamentos? O que a gente anda a gente anda ocupando a nossa mente? A gente anda pensando muito no passado, a gente anda pensando muito no futuro. Tem que ter cuidado com isso, porque isso também leva a gente a adoecer. A gente deixar essas energias do passado e do futuro tomar conta. E quais são as nossas prioridades? Os nossos porquês? As minhas prioridades estão envolvendo realmente as coisas que eu preciso? Os meus valores? A minha vida tem andado alinhada com os meus valores? A gente tem que pensar nisso muito. Eu tenho tomado as minhas escolhas, as minhas decisões alinhadas com esses valores? Ou estou deixando os outros, as pessoas de fora, ditar as regras da minha vida? A gente tem que resolver as coisas, e não deixar nas mãos dos outros. E lembrando também que não há fórmula pronta, né? A Joana de Anjos traz para a gente umas receitas, umas sugestões. Com certeza, fazer o que ela fala dá certo, porque se ela fala, é porque com certeza ela já experimentou, ela já viu alguém experimentar. Então, essa receita dela dá certo. A gente precisa tentar. Mas não existe fórmula, não existe nada, uma cartilha. A gente não nasce com um manual de instrução, assim, para falar que a gente sabe o que vai fazer, vai dar tudo certo. Não, a gente vai errar. A gente vai perceber que
algumas coisas que hoje dá certo, amanhã não dá, vou ter que trocar, vou ter que mudar o plano. O importante é estar atento. Estar atento ao que a gente faz e estar atento aos resultados que a gente faz. E buscar, né, todo dia esse equilíbrio, esse silêncio, esse momento que a gente tem para encontrar corpo, mente e espírito. Isso faz bem para a saúde física, para a saúde mental, para a gente, para quem está em volta, e vai ajudar no nosso progresso. Então, a gente prestar atenção, pensar, refletir, se conhecer e ser fiéis aos nossos valores, principalmente isso. Esses valores que a gente deixou aí, a centelha divina que existe em nós, mostrar para a gente. Então, era essa reflexão que a gente trouxe para hoje. Espero que tenha conseguido passar, de alguma forma, deu para entender. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pergunta, se eu não souber agora, a gente responde depois. Aí não tem problema. Está tudo certo?